Para publicar uma nota fiscal eletrônica, devemos vinculá-la a um lote, mesmo que pretendamos transmitir apenas uma nota. Então, mesmo assim, deve ser vinculado a um arquivo de lote e só deve ser transmitido o arquivo de lote, não a nota fiscal eletrônica. Então, existe um método de geração de lote disponível na biblioteca para que o operador faça esse processo. Então, para gerar o lote, o desenvolvedor deve ter, é interessante que tenha, né, uma tabela com um ID sequencial e o número de recibo para armazenar, né, após a transmissão. Então, o lote ele é gerado de acordo com a nota fiscal eletrônica assinado, né, e armazenado na pasta lotes. Então temos aí, só para revisar, a pasta do projeto, que é a NFE. Dentro de NFE temos arquivos. Arquivos vamos ter, já dentro de arquivo, vamos ter a nota fiscal gerada. Após assinarmos essa nota fiscal gerada, ela vai para a pasta gerados, né, e a partir daí é criada uma nova nota na pasta assinado, né, e após gerarmos o lote, a nota ela passa desta nomenclatura com o hífen assinado, passa para esta aqui de cima, um hífen, o número do lote, hífen de novo, env, hífen, lote.xml. Aí nós sabemos que essa nota fiscal eletrônica está vinculada ao lote. Então, na pasta lotes, vamos ter, o lote correspondente, à nota fiscal gerada. Então, na verdade, o lote ele fica aqui. Após ser transmitido, ele vai para a pasta transmitidos, com essa nomenclatura e o número de recibo. Temos também aqui a pasta retornos, onde tem todos os retornos dos serviços de web do projeto, também armazenado aqui nessa pasta. Então, para a gente transmitir a nota fiscal eletrônica, devemos invocar um método de recepção, NFE recepção, disponível no projeto, e passar o arquivo de lote, para que o projeto ele transmita essa nota fiscal eletrônica ou as notas fiscais eletrônicas. Após transmissão, vamos já receber um retorno. O retorno pode ser assim: lote recebido com sucesso, sequilha e um número com 15 dígitos. Esse número é o número de recibo. Esse número ele deve ser armazenado no banco de dados para uma posterior consulta. Mesmo que tenha recebido um retorno como esse, lote recebido com sucesso ou lote processado com sucesso, isso não quer dizer que o arquivo, a nota fiscal eletrônica, ela foi aceita. Para a gente poder saber isso, a gente tem que executar um método de consulta de situação. Então, sempre antes de imprimir o DANF, devemos utilizar um método de consulta de situação para ver se a nota fiscal eletrônica ela está realmente publicada e realmente autorizada, né, para a impressão de DANF. Então, após a transmissão do lote pelo método de recepção, devemos consultar a situação da nota fiscal eletrônica. Para consultar a situação, a gente precisa passar como parâmetro a chave da nota fiscal eletrônica. Essa chave ela é retornada na função gerar NFE. Então, tem um prefixo NFE e mais a chave, que são 44 posições. Então, deve-se passar como parâmetro essa chave de 44 posições, um valor numérico, e o sistema irá retornar, irá consultar, nos serviços de web se a nota fiscal eletrônica está autorizada ou não, e vai retornar na própria função de consulta situação. Então, se ela estiver autorizada, a mensagem seria semelhante a essa: autorizado o uso da NFE, sequilha e um número de 15 posições. Esse número é um número de protocolo. O número de protocolo é diferente do número de recibo. Então, o número de recibo é parte do lote, da transmissão do lote. O número de protocolo já seria um número de autorização da nota fiscal eletrônica.
Então, esse número ele pode ser armazenado no banco de dados, né, da mesma forma que a chave da NFE e o número de recibo. Caso a nota fiscal eletrônica ela não tenha sido aceita, né, então vai dar provavelmente uma rejeição, né? Então, para nós sabermos o que foi que aconteceu com a nota, a gente precisa invocar um método de consulta de processamento, né, e passar como parâmetro o número de recibo, que é aquele que é retornado na função de recepção. E aí o sistema irá detalhar todas as notas fiscais eletrônicas envolvidas no lote e a sua mensagem correspondente, né, de acordo com o que aconteceu com ela, se foi autorizada, se houve uma rejeição, porque houve a rejeição, por exemplo, um código do município de Varginha, um CEFOP, entre outros motivos. Bom, mas se a nota fiscal eletrônica ela foi autorizada, né, através daquele método de consulta de situação, se a gente identificou a autorização dela de uso. Após obtermos autorização de uso, precisamos gerar o arquivo de distribuição para emitir o DANF. Para gerar o arquivo de distribuição na versão do projeto superior a 6.0 até a versão 6.3.4, devemos antes consultar o processamento de lote. Então, a gente deve executar um método correspondente ao que está nessa aba de processamento de lote, nessa função que é o INF-RET recepção. Esse método ele exige o número de recibo. O número de recibo ele é retornado no método de recepção. Uma vez enviado o lote, a função, a web service, ele retorna um número, e esse número é o número de recibo. Então, com esse número de recibo, deve ser invocado o método de consulta de processamento de lote. Uma vez feito isso, receberemos um retorno também de autorização de uso, e após isso vamos executar um método de distribuição de NFE. Então, esse método ele precisa da chave da nota em questão e também um número de recibo. Então, esse método ele vai retornar o PET do arquivo de distribuição. Então, com esse PET a gente executará o método de impressão do DANF. O DANF ele pode ser emitido em preview, ele também pode ser emitido direto para a impressora default e também gerado um PDF. Para gerar o PDF, a gente precisa informar o PET do PDF. Então, é um parâmetro que tem na função, então tem que ser repassado a string referente ao PET do PDF.